Nos diversos segmentos de atuação na sociedade, garantir os princípios fundamentais do Estado democrático, como também os direitos do cidadão, é a tarefa que se impõe. A advocacia tem sido determinante em vários momentos da história do país. O nosso programa de hoje é dedicado aos advogados, nesta semana em que se realizam comemorações alusivas ao seu dia. Para falar sobre o assunto, quem vai conversar conosco é o conselheiro seccional da OAB, advogado Alex Gugel, que está aqui conosco, atendendo a nossa solicitação. Alex, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, aqui do TRT do Rio Grande do Norte. A satisfação é nossa, Manassés. Parabéns pelo programa Justiça e Trabalho e agradecer o convite. Estamos à disposição. Muito bem. Doutor Alex, numa leitura de cenário, digamos, né, atualmente, quais as questões mais importantes que estão aí colocadas para os advogados brasileiros? Olha, nós estamos no último ano da gestão do presidente Marcos Vinícius na Seara Nacional e do vice-presidente Carlos Lamarque, do presidente Sérgio Freire e do vice-presidente Marcos Guerra no estado do Rio Grande do Norte. Nós tivemos grandes conquistas esse ano, como esse ano e nos 2 anos anteriores, que é a inclusão da advocacia no Super Simples, o novo CPC com a questão da transformação da verba honorária de natureza alimentícia, a questão dos prazos em dias úteis, são conquistas significativas para a advocacia, para o advogado militante, para a advogada militante. Então, assim, nesse tempo nós temos no mínimo essas conquistas. E assim, a OAB, como você começou no seu texto aí falando, lembrando um pouco do artigo 44.1 do Estatuto da Advocacia, tem como missão, certamente, e nos seus pilares, a defesa da democracia. Neste ano, além das conquistas que você citou agora há pouco, o que é que os advogados têm, na verdade, a comemorar, né? Olha, nós temos hoje grandes situações na esfera local, no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos grandes avanços, nós temos implementado a advocacia, a OAB tem chegado mais próximo do advogado, ampliamos as subseccionais, a OAB tem qualificado mais os seus quadros, fomentando cursos através da Escola Superior da Advocacia, convênio com a ASP, a Associação de Advogados de São Paulo, com cursos via TV semanalmente, cursos presenciais na própria OAB e na Caixa de Assistência, qualificação em PJE, processo judicial eletrônico, cursos de iniciação à advocacia, das mais searas. Hoje a OAB tem mais de 40 comissões, os mais diversos assuntos, desde os assuntos institucionais, como comissão de exame de ordem, seleção e inscrição, como também as comissões de direito do trabalho, que é a advocacia trabalhista. Criamos recentemente, semana passada, a comissão de direito sindical, que era um anseio o Conselho Federal que estava pugnando, era um anseio de vários advogados que militam nesse trabalho e que têm uma especificidade de atuarem na defesa de trabalhadores vinculados a sindicatos. Falando em advogados que militam aqui no Justiça do Trabalho, hoje, qual a pauta de discussões para os advogados trabalhistas? Ou seja, quais são os aspectos mais discutidos hoje no âmbito ou no seio dos advogados trabalhistas? Olha, hoje, sem dúvida alguma, o carro-chefe é a questão do PJE, né? Nós estamos numa fase de transição, o PJE tem avanços, mas também tem dificuldades, tem criado algumas dificuldades para advogados e para as partes. Você falou em PJE... Eu acho que para os próprios servidores, magistrados, tem dificuldade também. Esse é o principal aspecto? Hoje o PJE é um assunto que mais comentado, né, fora, além da questão de outras, do dia a dia, a questão da saúde e segurança do trabalhador, hoje nós temos uma grande dificuldade, que são as questões das perícias médicas, ou de insalubridade ou de periculosidade. Nós temos esse tema tem travado um pouco o andamento dos processos aqui na seara do TRT 21. E o que é que os advogados acham? Tem algumas... Os advogados já encaminharam, já fizeram sugestões, já tivemos conversas com entre os advogados, com a OAB, e já existiram reuniões com o próprio tribunal para tentar discutir e melhorar essa situação. Você falou aqui a militância na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho tem se modernizado, né? É fato isso, né? E vários sistemas e procedimentos foram criados ou modificados, digamos, procedimentos, como, por exemplo, a implantação, como você falou, do próprio do processo judicial eletrônico. Como é que os advogados estão vendo todas essas... Na verdade, é uma mudança de paradigma, né? Como é que os advogados encaram essa questão? Porque é uma mudança, ela rompe com todo um procedimento, né? Toda uma processualística que vinha sendo aplicada e transforma o processo em arquivo digital. Como é que os advogados estão lidando com isso? Por exemplo, os advogados mais antigos, os advogados mais novos? Isso é uma das preocupações que a Ordem teve. Então, ela tem cursos de qualificação, de formação mesmo, até de formação de colegas que não tinham esse cuidado, essa informação. Tem feito cursos semanais para qualificar. Tem uma comissão de direito de informação que atua
tanto na seara de qualificar, como nos próprios espaços definidos para discutir a questão da implantação do PJE. Mas a dificuldade que se encontra, digamos assim, com a iminente necessidade de utilização de um novo procedimento, principalmente quando se trata da síndrome do advogado. Sem dúvida, nós estamos, como eu disse há pouco, estamos num momento de transição. Nós temos avanços e dificuldades. Se formos pensar a médio e longo prazo, as conquistas serão maiores, porque nós deixaremos de ter, o advogado, por exemplo, terá menos tempo despendido indo às secretarias para olhar processos, porque hoje, com os processos físicos, nós temos a situação, temos processos físicos e processos eletrônicos. No processo virtual, eu passo tudo do meu escritório, ou até nos espaços que existem na sala da OAB, ou no próprio espaço do PJE que tem ali na frente do átrio do TRT. Já no processo físico, eu tenho que ir às secretarias. Se falarmos só em Natal, são 10 secretarias que têm processo físico, e a 11ª não tem processo físico. Então, são 10 varas do trabalho em Natal que o advogado tem que se deslocar diariamente se ele tiver que cumprir diligências, buscar um andamento processual, buscar um alvará ou outras atividades que ele precisa, buscar um laudo pericial. Então, assim, esse tempo do advogado será economizado nessa diligência, nesse trabalho, nessa atuação, e poderá propiciar mais tempo para qualificação, mais tempo para atender o seu cliente, mais tempo para formatar e qualificar mais também suas reclamações, suas peças processuais. Doutor Alex, está em pauta hoje no Congresso Nacional a questão da extinção do exame de ordem para, digamos assim, para ingresso no exercício da advocacia, né? Isso é uma questão séria colocada para a advocacia brasileira. Mas eu gostaria que a gente comentasse isso no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.